Olá, meus amores! Você sabia que o seu estresse e a sua ansiedade podem estar prejudicando o seu processo de emagrecimento, as suas respostas hormonais e, inclusive, o controle da sua fome? Pois é! Nesta live eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como você pode estar piorando as suas respostas, limitando as suas respostas, simplesmente por questões associadas ao seu estresse, à sua ansiedade e até mesmo à sua psicologia. Pois é o seguinte, gente, a vida não é feita só de contar calorias. Eu tenho um curso, vocês já sabem, né, sobre jejum intermitente para profissionais de saúde. Também tenho o programa Luz, né, que dentro do programa Luz a gente tem algumas aulas que eu deixo completas para vocês aprenderem. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas partes das aulas, mas já sendo assim, ó, bem direta, bem prática para você aprender e colocar hoje na sua vida, tá? Eu vou começar falando sobre o seu padrão de sono e a sua resposta hormonal de cortisol, que é associada ao estresse, leptina, que é o seu hormônio de saciedade, as quais têm relação tanto com a sua massa magra, que você quer que seja boa, não é mesmo? Quanto com a sua perda de gordura. O que é que acontece? Se você não conseguir ter um bom padrão de sono, por quê? Porque você é mais ansiosa, porque hoje no trabalho aconteceu alguma coisa, e aí a gente chega à noite, né? A gente tá assim mais estressado, mais cansado, e aí o que é que a gente tende a fazer? Descontar na comida. Isso é uma das questões que também vão fazer diferença, porque isso pode piorar o seu padrão de sono. E se você não consegue dormir tão bem, você pode piorar a sua produção de leptina, que é o seu hormônio de saciedade. E o que é que acontece então? Porque é que quando vocês entram aqui no consultório ou quando a gente está fazendo uma consulta online, eu pergunto para vocês como é o seu padrão de sono? Como que a gente consegue fazer com que isso melhore? Não no sentido, olha, você tem que ser perfeita, estar dormindo todos os dias às 11, dormir até as suas 7 horas, as suas 8 horas, e vai dar tudo certo todos os dias, e você tem que ser linda, maravilhosa para você conseguir ter uma resposta. Não é sobre isso, é sobre tentar, é sobre saber, olha, existe um caminho certo a ser seguido, vamos tentar seguir? Vamos ficar o mais próximo disso possível? Não tipo, já que eu não consegui hoje, eu também amanhã não tô ligando, e já que agora eu estou aqui sem dormir direito, estressada, eu vou comer um monte mesmo, sabe? Não desiste de você, sabe? Não pensa assim, já que tá ruim, eu vou me afundar nesse buraco. Porque se você alterar muito isso, pode demorar até meses para você corrigir depois, tá? Vou mostrar o gráfico para vocês verem e não tem nada de mirabolante, todo mundo vai conseguir entender aqui, tá? Ó, vou virar aqui para vocês, vamos lá. Esse daqui é o meu slidezinho sobre padrão de sono. Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. Ó, um sono regulado passa por várias fases, aqui tem 4 fases de sono. E tem o famoso também, né, sono REM, que todo mundo sabe que é importante. Aí, o que é que acontece? Às 11 horas, no mundo ideal, você deveria estar dormindo. E aí, vamos supor que você conseguiu dormir. Você vai passar pelas fases do sono aqui. Essas fases do sono, elas têm que ser 1, 2, 3, 4, sono REM. 1, 2, 3, 4, sono REM. Tá vendo? Tem que ser esse padrãozinho aqui. Luciana, eu acordo muito no meio da noite. Eu não tenho bom padrão de sono. O que é que pode acontecer de ruim? Aqui no nosso outro slide, eu tenho, a sua produção de leptina. O que é leptina? É o seu hormônio de saciedade. Olha aqui, tá vendo essa montanhazinha aqui, ó, cinza? Essa montanha cinza é a sua leptina, seu hormônio de saciedade, sendo produzido no meio da noite, entre 2 e 4 horas da manhã. Aí, o que é que vocês tendem a falar aqui pra mim? Mas Luciana, nesse horário eu tô dormindo. Então, mas você precisa estar com o padrão de sono todo mais reguladinho para que essa montanha aconteça certinha. E aí, neste padrão aqui de produção de leptina, você vai criar o basaldo de ó. Então, é como se você tivesse um hormôniozinho aqui, ó, de leptina, de saciedade durante o dia, sempre pelo menos um pouquinho.
Se você não tem esse pouquinho, você é aquela pessoa que tá sempre faminta. Sabe, o sempre faminto? Tá aí. Você é aquela pessoa que talvez não consegue dormir tão bem e isso faz com que você fique mais cansada e com mais vontade de comer ao longo do dia. Até vou voltar aqui pra mim para comentar o seguinte, não sei se você já reparou, se você ainda não reparou, repara. Se você não tem uma boa noite de sono, você tende a querer comer mais. Sim, em parte por cansaço e você associa comer com ter mais energia, mas também em parte por processos de produção hormonal. Então, se você tem uma resposta de leptina menor, igual eu mostrei aqui no gráfico, você também vai tender a ter uma alteração de cortisol, que é o que? Hormônio de estresse, hormônio de ansiedade. A gente quer que ele suba, tá? Que se ele não subir nada, você também é sempre morto. Também existem pessoas que precisam repor cortisol, tá? A gente tem que ajustar esse padrão. Mas o ponto é o seguinte, se você descontrola a sua leptina, você tende também a descontrolar um pouco o seu cortisol, porque eles se contrabalanceiam, digamos que um ajuda o outro. E aí você é aquela pessoa que tem dificuldade de seguir a sua dieta, você tem dificuldade de fazer o seu jejum intermitente. Por quê? Porque você não tem um bom padrão de sono. Então, se você não ajusta o melhor possível a base, vai ficar mais difícil seguir. Mas eu não quero que você pense, então já era pra mim. Eu não durmo direito, eu trabalho de noite, já era, então nunca vou conseguir fazer dieta. Foi isso que eu aprendi na live. Pelo amor de Deus, vocês não vão falar que eu ensinei isso, hein? Eu estou dizendo pra você que pode ser mais difícil, mas a sua mente sempre é capaz de ser mais forte do que o seu corpo. Sempre. Se o seu propósito é mais forte, você vai conseguir. O nosso propósito precisa ser mais forte do que a nossa vontade de comer. É isso que faz com que a gente consiga vencer. E é vencer o dia a dia, é vencer um pouco, é vencer no 1 a 1. É vencer assim, ó, aquele pouquinho a mais, só um pouquinho mais de arroz, só um pedaço a mais de pão, só um docinho hoje, só um pouquinho a mais. Não vem que esse pouco a mais, gente, se é a mais já é extra, não é pouquinho, entendeu? Não no sentido, nossa, então não posso comer nada. Não fica levando pro extremo para conseguir fazer com que você aceite que não deve ouvir isso, tá? Toma cuidado, que isso é uma crença limitante. Aquele pouco a mais, na hora que você soma vai se tornar muito. Então, pouco a mais conta, ele não é pouquinho, tá? E se você não tem um bom padrão de sono, você tende a querer beliscar, você tende a querer comer sempre um pouquinho a mais. E isso tudo vai se acumulando, porque você tá cansada, e isso tudo vai se somar, e aí você vai ter mais dificuldade de conseguir seguir o seu plano alimentar. Você vai ter mais dificuldade, por quê? Porque quando você olhar aqui no seu padrão de produção de leptina, que é o seu hormônio da saciedade, você não conseguiu, fazer o picozinho, tá vendo? E aí, se você não tem a sua produção de leptina também certinha, você tende a querer mais comer. Gente, ninguém é de ferro, tá? Você já tá cansado, já quer comer. Às vezes você tá num ambiente onde as pessoas estão te dando comida. Quem vai querer pedir hoje cookies no iFood? Eu trouxe um bolinho pra vocês. Eu sei que a pessoa às vezes não fala por mal, sabe? Às vezes ela realmente quer te acolher. Mas vai ser mais difícil você resistir, entendeu? Olha, eu já vou comer bolo na minha dieta, mas vou comer bolo então no final da tarde, que é o que eu combinei com a Nutri. Não, eu comi então de manhã, a versão mais saudável. Tudo isso conta muito. E a gente precisa entender que vai fazer diferença no final das contas, tá? E aí eu quero que vocês entendam tudo isso, porque isso é parte do seu processo de emagrecimento, isso é parte do seu controle mental diante da comida. O seu cansaço vai prejudicar a capacidade que você tem de dizer não a pequenos desejos para que você consiga alcançar o seu maior desejo. Quer você se sentir bem nas suas roupas, quer você se sentir disposta, quer você fazer as pazes com o espelho, quer você conseguir ser realmente a pessoa que você quer ser. Porque eu não quero que você só queira, eu quero que você seja isso. E o seu padrão de sono é extremamente associado a isso. Então, a sua dieta, ela não começa na hora em que você pega uma calculadora, um aplicativo para contar a caloria. A sua dieta começa na sua mente. Começa em como estão agora os seus hormônios dentro de você e qual vai ser a implicância disso na hora que você decidir fazer um plano diferente. Qual que é a implicância disso, a relevância disso na hora em que você, mais uma vez,
vai tentar fazer uma dieta, vai tentar fazer uma reeducação alimentar. O seu processo de reeducação alimentar é extremamente associado ao seu padrão de sono. Mas Nutri, o que é que eu faço? Eu consigo colocar para você aquela melatonina que ajusta o padrão de sono igual ao ciclo circadiano. Eu vivo mostrando aqui para vocês. A gente tem o ciclo circadiano, que é um ciclo hormonal, que é o responsivo ao horário que você come, ao horário que você dorme, aos seus treinos, ao fato de você beliscar ou não, ao seu jejum intermitente. Tudo isso influencia os seus hormônios. Os horários influenciam os seus hormônios, tá? O horário que você escolhe comer carboidrato vai ter implicância nos seus hormônios. Então, tudo isso é parte de um processo de reeducação alimentar que vai ter uma consequência, digamos assim, né? Também do horário que você dorme. E aí, vou até mostrar aqui pra vocês um teste que às vezes eu faço com vocês. Vou abrir aqui o meu computador do consultório. Aqui. Existe um teste que chama teste de Maslach. Não sei se vocês já viram, tá? Aqui tá em inglês, mas eu mesma traduzi ele, faço uma versão aqui, né, em português que eu mando pra vocês, quando vocês vão entrar aqui no programa Luz, tá? E aí, o que é esse teste? Então, a gente tem aqui um teste, que é um teste de artigo científico, de estudo, inclusive de Harvard, tá? Que o pessoal usa para fazer uma avaliação do seu estresse. Será que você está em burnout? Quão estressado você está? Você vai preencher aqui algumas perguntas e essas perguntas vão ter uns pontos e aí você vai somar. Quantos pontos será que você fez? Se alguém quiser esse teste, pode pedir para mim, tá? Acha o meu contato aí, me pede o contato que eu coloco aqui sempre é do consultório, daí eu ou algum assistente meu manda para vocês, a gente pode conversar, tá? E aí o que é que pode acontecer? Talvez você tá já com algum problema associado aí ao seu trabalho e tá tudo no vermelho, sabe? Nossa, tá tudo vermelho, tá muito ruim, sabe? Meu grau de exaustão ocupacional está alto. O quanto eu tenho de satisfação pessoal é muito pouco. Isso também influencia. E por que é que eu, nutricionista, estou falando isso pra você? Vou até voltar aqui pra mim. Porque conforme o seu padrão de estresse, o quanto você pode estar estressado, se você pode ou não estar em burnout também, que é uma coisa que às vezes a pessoa ela se sente sempre cansada, ela está sempre exausta, o trabalho dela não dá o retorno que ela gostaria, isso afeta ela psicologicamente, isso não é incomum. Inclusive, eu já tive diagnóstico mesmo de burnout, tá? Por causa de mestrado, de doutorado, foi bem difícil. Então, a gente não pode subestimar, sabe, os problemas das pessoas também. E aí, se você faz esse teste aqui comigo e vem tudo alterado, logicamente, você pode procurar, aliás, deve procurar, né, um psicólogo para te ajudar a lidar com todas essas questões, que isso é um fator muito importante. Mas o meu papel aqui como nutricionista é o seguinte: isso pode alterar as suas respostas hormonais. Então, você chega aqui, faz esse teste aqui comigo. Nossa, eu cheguei aqui e fiz um teste de estresse com a Nutri. E aí eu vi que tá aqui tudo no vermelho. Fiz o teste Maslach, tá tudo vermelho, socorro. E aí, o que é que acontece? Eu vou usar com você um adaptógeno com a dose ajustada conforme o resultado do seu teste. Por quê? Porque se você for mais ansiosa, se você for mais estressada, você vai atrapalhar a sua produção hormonal. Às vezes seu cortisol provavelmente vai estar errado. Às vezes a sua testosterona vai diminuir também. Pode alterar a progesterona. E aí você vai sempre se sentir cansada. Aí essas fitoterapias que eu uso, eu até fiz após tá aqui, né, vou mostrar pra vocês, gente, quando eu falo isso pior, realmente fiquei lá 2 anos estudando, tá, esse daqui, pra aprender o melhor pra vocês, pra quando vocês entrarem aqui no programa Luz, eu falo, essa cápsula aqui, conforme que a gente estudou, conforme que eu testo, conforme que eu experiencio também aqui com vocês, porque eu aprendo muito com vocês, né, cada caso, cada acompanhamento, eu vou vendo como vocês reagem, como vocês ficam, e isso também é um aprendizado pra todo mundo. E aí eu consigo pegar as doses ideais conforme o seu teste, para que o seu corpo adapte melhor ao estresse e isso também diminua a vontade que você tem de continuar comendo e também ajude você a ter um ciclo circadiano mais regular.
Não é uma reposição hormonal igual você catar um gel e passar, entendeu? Ah, eu quero super subir o seu gel, o seu hormônio, desculpa, com esse gel. Eu quero um efeito anabólico. Eu não quero um efeito anabólico. Eu quero... Oi, Mari, boa noite. Eu quero só que você tenha as suas respostas hormonais ajustadas. Então, se você chega aqui, faz aqui o teste de Maslach comigo, e a gente vê, ó, fui lá, fiz o teste, tá tudo no vermelho, aí convém a gente usar essas fitoterapias. E às vezes, o que é que eu falo também? A pessoa fala, ai, nossa, é uma coisinha natural, é manipulada, é uma plantinha. Não subestima, gente. Se vocês usarem mais do que eu passei, vocês podem ter até febre. Pode dar até síndrome serotoninérgica se eu for usar algumas coisas da via da serotonina junto, tá? Então, não usem a mais e não saiam comprando da cabeça. Ai, eu fui lá assistir uma live e agora eu vou tentar descobrir o que é adaptógeno, vou fazer um teste de Maslach, vou ver se eu tô tudo bem. Sabe aquela pessoa que quer corrigir tudo sozinho, né? Isso não vale a pena, tá? Porque você pode, inclusive, desregular mais ainda o seu eixo. Você não sabe exatamente o que você está fazendo. Se não for a sua área, não faça. Tem coisas que eu não faço. Ah, você atende, Luciana, crianças? Não. Ah, você é nutricionista? Sou nutricionista, mas essa não é a minha especialidade, entendeu? Aquilo que eu me especializei para você cortar, digamos assim, o caminho. Você não precisa sair procurando as coisas. Você vai ter aquilo que você já sabe que é melhor para você, conforme o seu teste, conforme a minha experiência, conforme todos os anos que eu fiquei me dedicando para passar para você aquilo que realmente é o melhor, tá? Então, vamos recapitular aqui. Aliás, se vocês tiverem dúvidas, me mandem, tá? Eu gosto que vocês me mandem. Às vezes você tem uma dúvida e uma outra pessoa também tem dúvida. Não fica com vergonha, não. Eu tô aqui para conversar com vocês, tá? Não fica com essa, ai, mas será que pergunta? Tô falando, pergunta, tá? Então, se você desalinhar o seu padrão de sono, você pode ter mais fome. Aí você vai desregular a sua produção de leptina, vai desregular a sua produção de cortisol, e aí você pode ter mais fome durante o dia. Isso vai prejudicar a capacidade que você tem de se manter na dieta, no seu plano de reeducação alimentar. Ainda que eu coloque refeições livres, ainda que assim eu saia procurando receitinhas fáceis para vocês fazerem, eu tenho cheesecake, tenho brownie. Para quem mora em Ribeirão Preto, eu treino as cozinheiras, não é assim, onde que é o lugar. Eu testo a receita, crio a receita, mando pra ela faz as receitas, a gente faz juntas as receitas pra poder mandar pra tua casa o dia que você precisar, entendeu? Então, eu sei que existe uma logística, eu sei que não é todo mundo que gosta de cozinhar. Se você gosta de cozinhar, arrasou. Vou fazer o book de receitas com você, pra você. Ah, se você não gosta de cozinhar, ela até gosta, mas não tem tempo, tá? Tudo bem. A gente vai montar pra você um e-book só com as coisas que eu chamo de tô sem tempo. A receita chama tô sem tempo. E a gente vai conseguir organizar tudo isso para te ajudar a ter comidas que são também afetivas, tá? Mas eu preciso dizer que se o seu padrão de sono não ficar tão bom, você vai ter mais dificuldade. E aí eu posso até corrigir o seu padrão de sono com a melatonina do tipo DU, aquela fast and slow release, ou a gente pode colocar alguma que é manipulada, porque isso é bem diferente de você comprar uma vitamina e sair colocando 30 mil gotas antes de dormir, tá? Esse é um ponto. E aí o segundo ponto é, você foi lá, fez o teste. Aí então, ó, Mari, manda mensagem pra mim lá no link da minha bio, tá? Eu tenho que decorar o nome de vocês, tá? Maria José. Aí eu mando pra vocês as opções, até porque aqui a gente tá na operação da virada metabólica. Vocês estão vendo que eu tô falando de metabolismo? Eu quero que vocês ajustem o metabolismo de vocês. E aí a gente vai ter no dia 10 do 11, tá? Uma condição especial, porque eu fiz um pacote diferente, tá? De consultas, de tudo, vai ter os brindes aí, chamo de brinde, mas tá dentro do pacote, porque eu fiz um pacote diferente. E aí me chama, se você quiser já entrar, já me manda que o meu time manda pra vocês, tá? Ou eu vou responder vocês, ou alguém do meu time, ou se você falar, não, eu quero falar com a Lu mesmo. Tem gente que quer falar comigo mesmo, porque me vê aqui no Instagram, a gente começa a achar que a gente é amigo, né? Eu me acho amiga de várias pessoas que eu sigo no Instagram. E aí você fala, eu quero falar com a Lu. Aí quando eu estiver no intervalinho, eu falo com vocês. Como vocês podem ver, eu adoro conversar com vocês, tá? E aí, o que é que eu quero? Eu quero essa virada metabólica pra você. Eu quero que você venha aqui e faça o seu teste e fale, olha, pra você tem que fazer isso. Ó, você tem mais vontade de comer por causa disso. Ah, você tem alguma coisa que ajuda a minha vontade de comer? Tem. Muito mais barato que você comprar Monjal, Ozempic e não arrumar nada da tua vida que também não vai funcionar,
tá? Você vai ter gastado mais de R$1.000 por mês para depois ganhar mais peso ainda de novo. Ah, eu sou contra? Eu não sou contra. Inclusive, eu tenho pacientes, clientes que usam, mas ajustando o estilo de vida, não sendo dependente do Mounjaro. Eu até vi um meme que alguém fala, por quanto tempo você vai usar? Depois que você parar de usar, você não tem medo de ganhar peso? A pessoa até respondia, eu vou usar então pro resto da vida. Sabe, assim, é um kkk crying, né? Porque não é certo, a gente precisa reeducar a nossa mente. Então, eu quero que você ajuste o seu metabolismo. Eu tô fazendo esse teste para você ajustar os seus metabolismos. Se você talvez tem também alguma alteração de microbiota, posso fazer um teste de microbioma. Se você inflama com alguma comida, a gente pode testar. A gente consegue fazer tudo. Alguns testes eu já consigo, igual esse já vai estar ali no programa Luz. Um exame de sangue eu já consigo pedir para você, os hormônios também. E tem outros testes que são separados, eu até posso conversar com deles para vocês. Inclusive, tem uma cliente minha que precisava, tá até aqui, tem um teste de microbioma para avaliar todas as bactérias e fungos. E aí eu consigo ver se você tem menos bactéria anti-inflamatória. E aí por causa disso, talvez também você tenha uma predisposição a ter um organismo inflamado. Ah, e como que eu vou saber? Você vai saber fazendo o teste. Todo mundo precisa fazer o teste? Não precisa, mas se quiser pode fazer. Então eu vou conversar com vocês sobre esse teste. Tudo isso faz parte de uma reeducação alimentar de verdade. Tanto é que dentro do programa Luz, eu monto pra vocês, eu vou até abrir aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? O que eu fiz. A gente tem aqui, ó, uma tabelinha, peraí que eu tô abrindo a tabela, gente, com os horários, tá? Não significa que se você não se identifica com esse horário, porque a Nutri põe esse horário e esse horário não dá certo pra mim, então não dou certo com essa Nutri, vocês não vêm com isso pra mim não, tá? A dieta é individualizada, a dieta é personalizada, tudo é feito conforme você, é tudo pra você, tá? Vou mostrar aqui pra vocês verem um pouquinho como que é. Se você tem uma semana que é toda diferente, eu vou passar todos os dias da sua semana pra gente organizar. Segunda eu faço isso, terça eu faço isso, quarta eu faço aquilo. Tá tudo bem, eu vou passar o seu, tá? Esse aqui é só pra você ver um pouco de como que é. Inclusive, se eu usasse pra todo mundo a mesma dieta, vocês nem precisavam vir aqui, né? Era só mandar o trem pronto. Então, pronto. A gente tem aqui uma escala semanal com seus exercícios, com o seu jejum, para a gente regular o seu ciclo circadiano. Essa tabela ajuda a regular o seu ciclo circadiano junto com a dieta. Então, essa pessoa já consegue ficar de jejum até 10 horas da manhã. Eu coloquei para ela um cappuccino, que é uma das minhas receitinhas aqui, gente. Só misturar o pó, acabou, toma o cappuccino de manhã e consegue depois só almoçar. Como ela prorrogou o café da manhã dela aqui, a gente vai ter aqui, ó, que ela vai ter conseguido fazer um pouquinho de jejum. Porque domingo ela janta mais cedo que der, tá? Mas ela tá de jejum até a hora do almoço. Por quê? Porque sábado à noite ela comeu uma coisinha diferente. Eu boto meio que pra pagar a conta. Equilíbrio pra mim... Pera que eu vou voltar aqui pra mim. Gente, esse negócio assim, ó. Do equilíbrio você vai lá, chuta o balde, aí depois você só precisa voltar à sua vida normal. Todo mundo sabe que ganhar peso é mais fácil do que perder, entendeu? Todo mundo sabe que é muito mais rápido a gente se inflamar. Então, a gente precisa, sim, ter alguma coisa com que faça com que a gente possa sair sábado de noite com as pessoas e depois a gente conseguir ter uma boa resposta mesmo assim, entendeu? Eu quero que você tenha uma vida social e responda, mas não por um milagre. Eu sei que tem outros que só falam, não, você só volta ao normal. Geralmente isso demora muito para responder, a não ser que você treine muito, né? O super treino, aí ok, você vai ter mais refeições livres mesmo. Sua massa muscular é super alta, então você vai ter mais refeição livre mesmo. Mas de uma maneira geral, se você vai chutar o balde, você precisa dar uma buscada nele depois, entendeu? Então você comeu muito a mais no sábado de noite, eu vou chegar aqui nessa tabelinha, ó, então... Aqui, né, dentro do programa Luz, que eu monto pra vocês a tabelinha, vou colocar. Então, fica de jejum domingo até a hora do almoço. Eu não almoço 12:30, almoço a hora que você for almoçar. Eu almoço 2 horas da tarde. E se você pegar, então, o cappuccino proteico, toma lá quando você acordar, só seu cappuccino e depois você almoça. Ou toma o seu café. A gente vai negociar, tá? A gente vai negociar os seus horários. Se a pessoa vai andar de bike, ela já consegue andar de jejum. Então, anda de bike de jejum. Por quê? Porque isso aqui ativa
a sua resposta neuronal, inclusive seus neurônios do grupo PONC, que são neurônios que com o tempo a gente tem menos ativação, tá? E isso é um dos fatores pelos quais a gente diminui o nosso gasto calórico com a idade. Então, o exercício físico em jejum tende a ativar eles, tanto é que são dos temas do meu doutorado. Então, ela consegue já pedalar em jejum? Então vai, depois toma um cappuccino proteico e almoça, entende? Então, vou ajustar a rotina dela aqui, na tabelinha. E aí, quando eu ajusto nessa tabelinha, conforme o horário que você consegue comer, eu vou pensar, então você consegue comer desse jeito, nesse horário? Beleza. Então, nessa refeição, eu preciso colocar isso para ajustar também seu ciclo circadiano, porque conforme o horário que você come, aquilo que você vai comer importa. Se você come mais de noite, eu preciso colocar menos calorias proporcionalmente, porque à noite, pela sua resposta hormonal, o seu corpo não está igual quando você acorda. Não pensa assim, meu corpo é assim, é igual uma garrafa. Ele é assim de manhã, assim de tarde, assim de noite, né? Não. Tanto é que quando vocês veem aqui que eu acho que vocês são muito estressados, eu vou olhando, né? Se essa pessoa me parece muito estressada, eu já peço umas coisinhas a mais. Eu julgo, vai, parte do meu trabalho. Aí dá pra gente fazer até um exame salivar. Aí nesse exame salivar que eu peço pra vocês têm que babar aí mesmo, literalmente no algodão, enfia num potinho, a gente vai fazer análise. Tem horário pra coletar. Olha que interessante, você não coleta a qualquer hora. E não é que você não coleta a qualquer hora porque você não estava de jejum. Você não coleta a qualquer hora, porque a gente tem um padrão de hormônios que alteram ao longo do dia e eu quero saber o seu nível de estresse conforme esses padrões de horário. Às 8 horas da manhã, quanto estava o seu cortisol? E quanto que ele estava às 16 horas? E antes de dormir, lá às 23 horas, quanto que ele tá? Você sabe quanto que ele tá? Ah, você acorda agitada à noite, será que você já voltou ao basal? Dependendo de como que tá cada um, eu vou catar as cápsulas e vou colocar no horário específico para você. Você entendeu? A gente chama isso também de nutrição de precisão. Porque às vezes você tem um pico às 16, que é para ter mesmo, mas ele não cai. E aí o que é que acontece? À noite você ainda tá agitada, aí você quer comer, e aí isso te atrapalha a dormir, aí vai voltar lá no começo da aula, que você desalinhou seu padrão de sono, aí nisso o hormônio da saciedade já não funciona direito, aí nisso você quer comer ainda mais, aí vai virando aquele rolo. E aí você não sabe por que seu corpo não responde mais como antes, sendo que você já viu aqui com a Nutri, na aula, comprovado científico, porque ninguém fala, ai, mas eu nunca ouvi isso, nunca ouviu, tá ouvindo agora. Seu padrão de leptina é responsivo à sua qualidade de sono. Ou você tenta ajustar dentro do que der, melhor que der já tá melhor, gente. Tenta ajustar um pouquinho, usa uma melatonina do tipo que ajusta o ciclo circadiano, que eu posso passar para vocês. Aí a gente tenta ajustar para corrigir esse padrão de fome seu. Porque senão vai ficar mais difícil você seguir. Você vai conseguir, mas vai ficar mais difícil. E aí seu padrão de sono também ideal é que tenha todas as fases certinho. Ó, tanto é que até, não é o tema aqui hoje, mas na aula que eu tenho o curso, né? Eu até coloquei aqui, tá? Um padrão de sono, ó, que se você for bater o olho rápido, nem parece tão diferente, vai? Tem um compridinho aqui, ok, vai, jogo de 7 erros. Não é aquela coisa assim horrenda comparando um com o outro. Mas, olha só o tanto da diferença. Isso aqui é um padrão, tá vendo aqui, ó? Esse é o padrão de pessoas que têm demência. Olha a diferença que dá o padrão de sono. As pessoas que têm demência, não que assim, você tá tendo demência porque você não dormiu direito. Mas o seu padrão de sono é associado com a sua memória. E aí, já entra mais uma complicação. Ainda mais se for as mulheres que eu atendo, né? De menopausa, de perimenopausa, que o programa Luz também é para isso, né? É a saúde da mulher. Que aí já tem aquele efeito de névoa, né? Porque tem os hormônios que às vezes levam ao esquecimento. Então, se não ajusta o padrão de sono, piora. Se não usa adaptógeno, piora. Se veio aqui, fez o teste ali de Maslow, acho que eu mostrei pra vocês, tá tudo no vermelho, não usa adaptógeno, é mais difícil você conseguir. Então, você entende que eu tô falando de nutrição aqui e não falei um A sobre calorias, não falei nada sobre qual coisa você come, quantidade de qualquer hora. Entende? Então, assim, a sua resposta de fome
E a sua nutrição, ela vai muito além do que uma calculadora. E a partir do momento que você entende isso, você entende seu estresse, você regula seu ciclo circadiano, você começa a melhorar e você começa a destravar o seu metabolismo. É por isso que eu tô Operação Virada Metabólica. Eu quero que até o final do ano, a virada do ano, você tenha ajustado esse metabolismo seu. Gente, vamos lá, ainda dá tempo, nem que seja de começar, porque senão você vai passar mais um ano pensando que, depois eu começo. Me diz quando é que você não tinha nenhum problema na vida pra falar, agora não tem nenhum problema pra resolver hoje, vou na Nutri. Gente, ser saudável enquanto a vida continua. Mas eu não consigo. Vamos começar a fazer o melhor que dá. Vamos pegar ali no final do dia, vencer um dia de cada vez. O seu dia tem que ser positivo. Mas eu comi o chocolate a mais na hora do almoço. Mas você comeu salada? Comeu. Então é positivo. Você comeu legume? Comeu. Você tentou fazer sua última refeição mais cedo? Fiz mais cedo que deu. Regulei ali com você no programa Luz. Então é isso. Inclui gestão de vida também, sabe? Se você não gerencia a sua vida, vai ficar mais difícil também de você seguir. E a gente sabe que grande parte das dificuldades das pessoas de ser saudável não é porque não sabe contar caloria, é porque não consegue dormir direito, é porque tá ansiosa, é porque desregulou o padrão que eu mostrei aqui de leptina, é porque às vezes tá com alteração de cortisol, de testosterona, não sabe o que é adaptógeno, às vezes a pessoa é inflamada, nunca fez uma avaliação de resposta de hipersensibilidade alimentar, não sabe nem que isso existe, sabe? E tem o síndrome do intestino irritado, nem absorve direito as vitaminas, tá tudo desregulado e tá aí querendo por um milagre, entendeu? Perder peso pensando em comprar uma cápsula que viu sei lá onde, que diz que te emagrece. Não, gente, não. Eu não iludo vocês. Tem como sim você melhorar, você não precisa ser perfeita para isso, mas você precisa fazer o melhor que der. O caminho certo existe e a gente fica o mais próximo possível dele. O que é equilíbrio na vida? Hoje eu consigo andar retinho aqui, beleza? Amanhã desviou um pouco. Aconteceu tal coisa, foi parar lá do outro lado. E aí depois o que você faz? Você volta. E aí você tenta continuar melhorando. Eu não sei se vocês já viram aquelas coisas de coaching, como você melhora na vida. Você vai melhorar, aí às vezes você para, aí depois você piora um pouquinho. Aí você melhora mais um pouco. Aí às vezes você vai e continua, deu super certo, teve um boom, você super melhorou. Aí depois você... desandou, aí baixa mais um pouco, aí depois você melhora mais um pouco. Então você vai chegar onde você precisa, mas você precisa ajustar tudo isso. Se você ficar, como me ajuda, gente, um padrão de sono totalmente desregulado igual esse. Igual esse tá regulado, né? Vamos supor que você desregulou o padrão de sono aqui. Você não tá passando aqui pelas fases do não REM. E aí nisso você não tá produzindo direitinho a sua leptina, seu hormônio de saciedade. Aí nisso você subiu o seu cortisol. Aí, tanto é que tem até lá no final da aula, vou resumir, tá, gente? Porque não é o curso, né? Quem quiser entrar no curso me chama. Mas você teria o seu padrão de ciclo circadiano assim, e aí ele vai virando uma zona, ó. Esse aqui é a maior combinação de estresse. Olha aqui como que fica o vermelho perto do azul. O azul é pra ser o que era. Mas você tá uma combinação de estresse, você veio aqui na Nutri, a gente fez seu teste de Maslach aqui, você tá tudo no vermelho, entendeu? Aí a gente foi olhar seu padrão de sono, você não passa pelas todas as fases, porque você vai dormir tarde, você acorda muito cedo, você não dorme direito, você nunca viu as coisas que tem para regular padrão de sono conforme ciclo circadiano, aí a sua leptina nem tá funcionando direito, aí você não tem alguém que fez a organização do seu ciclo circadiano, não tem as metas do mês, não tem o checklist de organização da sua vida saudável que ajuda extremamente muito, não tem as receitas que realmente fazem sentido para você, as rápidas ou as que você vai fazer uma vez e deixar no seu freezer, e aí não vai dar certo, entendeu? Aí você acha que é porque a vida é corrida. Enquanto você não se organizar, vai ser mais difícil. E enquanto você não entender que o seu padrão de sono regula seus hormônios, enquanto você não entender que talvez o seu nível de estresse vai desregular o seu corpo, enquanto você não entender que existe pessoas que são capacitadas para te ajudar, para te dar o adaptógeno, para ver quanto que é o seu grau de estresse, para talvez fazer um exame que seja mais específico, para realmente montar uma rotina para você, você não vai conseguir. E não é que você não vai conseguir porque você tem muito problema, todo mundo tem problema. Mas um tem mais que os outros. Ok, gente, mas todo mundo tem. E isso acaba sendo a desculpa de cada um. O que é que dá para fazer dentro daquilo que você vive?
qual que é realmente o melhor que dá pra você fazer, entendeu? Não no sentido de, eu não vou na luta porque eu já tô cansada, estressada, eu vou ter que me privar mais ainda. Talvez você tenha até uma fome que nem é fome hedônica. Eu não tô aqui com a aula de fome hedônica. Ou tá aqui minha aula de fome hedônica? Não, tô não tá nesse drive, eu fiz no outro computador. Então, enfim, eu posso até fazer a aula aqui de fome hedônica pra vocês. Mas aí o que é que acontece? Você tem vontade de comer, mas você não tá com hipoglicemia. Você não tá assim, nossa, eu tô desmaiando. Não, mas você acha que você tá com fome. Você comeu faz 3 horas e tá com fome. Ué, quando vai coletar exame de sangue, fica 12 horas sem comer, desmaia de fome? Entendeu? Mas eu fico com muita fome. Mas não entendeu? Qual tipo de fome? Por que umas pessoas conseguem, então, fazer 16 horas de jejum, 20 horas de jejum, 24 horas de jejum? Por que a gente tem vários estudos que, se você fizer 2 vezes de jejum na semana, você já melhora o seu metabolismo, previne câncer, demência e ainda perde mais peso proporcionalmente por ter regulado seu ciclo circadiano? Por quê? Não, o corpo dele tem o quê de diferente, gente? A base do metabolismo é a mesma, ela tem ciclo circadiano como você, mas a gente fez os ajustes metabólicos para isso. A gente usou as cápsulas para fazer controle de fome. Você pode ter fome emocional. Essa fome emocional é a fome hedônica e ela vai ter uma ligação. Pensa assim, isso aqui é o seu estresse, isso aqui é a sua fome de verdade. Aí tem o seu cérebro. Aí o hipotálamo controla a sua fome de verdade, tá? Hipoglicemia, desmaiando, sem nutriente nenhum, hipotálamo. Aí quando você tá estressado, você tem meio que um eixo de ligação entre os dois. Então, você tem um gatilho lá na parte que controla a sua fome por causa de estresse que te dá uma sensação de fome. E aí, o que é que às vezes eu até faço? Eu falo assim, você quer colocar então aquele livro, aqueles monitor... Não sei se vocês já viram uma bolinha que meio que carimba aqui no braço e aí a gente monitora a sua glicemia? Eu coloco aqui pra vocês também. Aí você vai lá, cata seu celular e fala, Nutra, eu tô morrendo de fome, tá lá com glicemia 88, você não tá com glicemia. Mas eu tenho sensação de fome. Você bebeu água? Às vezes tá com sede, você vai ter sensação de fome. Você dormiu direito? Não dormiu. Pode ser sensação de fome. Você fez seu teste, você é muito ansiosa, tá com alguma alteração de trabalho que já passou do normal, porque todo mundo tem seus estresses, mas é fora do limite, você pode ter mais gatilho, entendeu? Aí tudo isso a gente vai avaliar. E se você olha ali, você não tá com hipoglicemia, então treine a sua fome hedônica. Pra mim, a principal vantagem do jejum intermitente, você fala, olha, eu estou de jejum, que seja de 12 horas, que seja de 14 horas, além de que você vai limpar as suas células com a resposta de autofagia, posso até fazer essa aula aqui para vocês também, por que fazer jejum, né? O que é que acontece nas suas células de tão diferente assim? Acontece cetose, aliás, por causa da cetose você vai ter que repor os sais, porque daí você vai expelir mais sais na urina, aí você vai ter os 4 sais essenciais para você fazer essa reposição, caso você seja uma pessoa que tenha predisposição a ter alguma alteração, e aí tudo isso é um metabolismo que acontece durante o jejum. E dentre essas coisas que acontecem, você limpa as suas células com autofagia, que é o quê? Se tem lá uma proteínazinha que formou errado, a gente forma a proteína errada, gente. Vocês acham que tudo que a gente faz dentro do corpo sai certinho? Não sai, não. É tipo formar uma tampa torta, entendeu? E aí o negócio não encaixa aqui, proteína mal formada, chama. Se eu for lá no Google Acadêmico, esse é o nome delas. E aí o que é a autofagia? É o fim do processo onde você cata isso aqui, engoba, joga umas enzimas, tem umas enzimas lá dentro, você joga no negócio, quebra e destrói. Pá, acabou, entendeu? A gente não quer proteína mal formada. Quando a gente produz muita proteína mal formada, você tem mais chance, digamos, dessas proteínas crescerem, e aí você pode ter um câncer, você pode ter um tumor, você tem mais chances de ter problemas de memória, de demência, e é por isso também que o jejum intermitente previne muitas coisas. E aí, quando você faz o jejum, além dessa vantagem de fazer a sua faxina celular, que todo mundo precisa, você tem a vantagem de treinar autocontrole, o autodomínio. Esse treino é um treino quase que espiritual, porque é que também o jejum tem muita relação com espiritualidade. O fato de você ter o desejo de fazer uma coisa, às vezes até um desejo mais animalesco, digamos assim, o desejo de comer, né, que todo mundo tem, um desejo intrínseco, e dizer não. Não. Por quê? Porque não. Por quê? Porque eu tenho um propósito mais forte. Você está treinando autocontrole. O treino de autocontrole, pra mim,
é a principal vantagem do jejum intermitente, porque isso se expande para a vida, sabe? Ramifica para as outras coisas. O fato de você conseguir fazer um jejum intermitente, criar autocontrole diante dos seus desejos, é criar autocontrole diante de um desejo de compra. Ah, eu queria comprar um sapato, então com o armário 30 mil sapatos, entendeu? Ah, mas eu quero um novo. Não que você não possa comprar, não que você não possa se dar um mimo, alguma coisa, mas você às vezes compra demais. Você já tá com a fatura alta, por que tá comprando mais um sapato, entendeu? O quanto você consegue realmente lidar com isso? Isso não é sobre sapato, entendeu? Isso é sobre autocontrole, isso é controle das nossas próprias emoções. E o jejum intermitente é associado a autocontrole. Um controle diante de um chocolate. Por que um pedaço de chocolate manda em você? Eu não consigo falar não. Quando a pessoa tá conversando comigo, que eu tô aqui, tô atendendo vocês dentro do programa Luz, a gente vai fazer o acompanhamento. Programa Luz, gente, chama Luz não por causa do trem, do universo, não é místico. É porque eu quero que você tenha clareza o que é que acontece no seu corpo e o que é que faz com que você tenha tendência a fazer algumas coisas metabolicamente falando, tá? Por isso ele chama Programa Luz, porque eu também quero tentar te iluminar de alguma forma ao longo dessa jornada, estendendo a mão para você quando você tiver dificuldades. E aí quando você falar para mim, Luciana, eu não consigo dizer não pro chocolate. O chocolate te domina. E aí você não pode repetir isso. Você fala pra você mesmo, eu consigo. Você acha que você não consegue, não tem problema. Você fala que consegue, porque você tem que treinar esse autocontrole. Se você fizer o jejum intermitente, você tá treinando esse autocontrole. Você vai pegar ali o aplicativo, vai colocar play no seu jejum. E isso tem uma implicância, sabe? Por quê? Porque você começou o seu jejum. Você pensa, não, agora eu tô de jejum. Entendeu? Agora eu tô limpando as minhas células. Eu tô treinando o meu propósito. Eu não vou ser mais dominado por esse pedaço de chocolate. Eu posso comer você chocolate, mas na hora que eu quiser. Não porque eu não consigo dizer não a você e te como descontroladamente, no outro dia eu tô chorando, chateada, ansiosa porque eu não sirvo mais nas minhas roupas e não me vejo como eu acho que eu deveria ser. Porque eu não mais me reconheço com aquilo que eu me tornei por não ter autocontrole diante da comida. A comida é parte das alegrias da vida, mas ela não é a alegria em si. A comida tem que ser parte das alegrias da vida. A gente se alegra ao comer e tá tudo bem, mas ela não pode dominar você. A gente precisa desenvolver o autocontrole diante do apetite. Você vai comer o seu suposto chocolate, mas não porque ele manda em você e porque você não consegue falar não. Você vai comer o dia que você quiser comer. Você vai comer porque hoje é domingo e a Nutri liberou pra mim chocolate, ou mesmo no meio da semana, posso pôr uma menor quantidade. E você vai comer, porque tá tudo bem você comer, você vai comer chocolate ainda na sua vida. E aí depois talvez você vai comer um açaí, que seja açaí zero no fim da tarde e entrar de jejum. E aí você comeu seu chocolate? Comeu, mas você também fez seu jejum. Isso é autocontrole, isso é equilíbrio. Se você não trabalhar a sua cabeça, se você ficar só procurando aí, procura uma cápsula, um Monjauro, um Ozempic, um negócio para controlar a sua fome, sem controlar ela de verdade, porque ela é controlada nos seus próprios pensamentos, com aquilo que você deixa e se permite pensar aquilo que é bom, que faz bem, que ocupe os seus pensamentos. É até bíblico. Ocupe a sua cabeça com coisas boas. Não fique pensando na raiva que você tá de alguém, no problema que você passou. Não, não vou pensar no meu problema, não vou fingir que não existe. O problema existe. Mas a forma como você lida com ele precisa mudar. Por quê? Porque quando a pessoa vem aqui no meu consultório, ela entra aqui no programa Luz, a gente vai fazer acompanhamento. Gente, vou ser bem sincera, a gente não fica conversando várias vezes sobre a comida em si. Eu arrumo a comida, eu vejo uma coisa nova que lançou, eu provo, mostro pra vocês, super legal, beleza. Um Chocopops, um Isocrisp, uma coisinha, não sei o que. Eu faço isso. Mas várias vezes, o que a gente vai ouvir? Por que você não seguiu a dieta? Não é porque você não tinha tempo, é porque você ficou ansiosa e comeu. Eu vou ver, porque aconteceu que o meu cachorro ficou doente. Porque aconteceu que no meu trabalho eu tive um problema. Porque eu estou numa fase ansiosa. Geralmente, a pessoa não conseguiu seguir a dieta dela por causa das questões mentais que ela passa, que fazem com que ela não consiga dizer não à comida. É aquele momento em que a pessoa olha o chocolate e diz pra mim, eu não consegui dizer não. Não porque ela nunca mais vai comer,
mas porque ela perdeu a capacidade de autocontrole. Isso, gente, se torna um vício. Você vai deixando, vai ser mais difícil voltar. Vai ser mais difícil voltar por 2 fatores. Primeiro, mentalmente, você se acostuma a ter a comida como válvula de escape. A comida é a principal válvula de escape da maioria das pessoas. Às vezes eu me irrito e quero comer alguma coisa que eu goste também, tá? Mas, e tá tudo bem se comer coisas que você gosta, não vem revoltar não. Mas o problema é, se você também não faz esse controle, se você deixa o seu corpo inflamar mais do que deveria, porque é que a gente mede a circunferência abdominal? Porque todo mundo quer ter a barriga chapada? Não, senhora, isso também pode ser verdade, mas a gente mede porque a sua gordura visceral produz proteínas inflamatórias que inflamam o seu corpo, inclusive inflamam o seu cérebro, então dá uma inflamação que a gente chama de central, né? O nosso sistema nervoso central é o quê? O cérebro. Ele tem uma inflamação de baixo grau. Por quê? Porque você comeu muito, a sua gordura visceral aumentou, ela produziu proteínas inflamatórias e essas proteínas inflamatórias também vão ter um efeito lá no seu cérebro, inclusive nos neurônios que fazem controle de fome. Até quando você vai medir a leptina numa pessoa obesa, gente, leptina é o quê? Hormônio de saciedade. Quando você mede ele numa pessoa obesa, ele vem alto. Aí você vai, mas como assim? Vem com hiperleptinemia. Que sentido isso faz? O hormônio da saciedade dele já nem tá funcionando direito. Talvez seu hormônio de saciedade já nem esteja funcionando. E aí, o que é que aconteceu? Já não funciona como antes. E aí o seu corpo pensou, gente, meu hormônio de saciedade não tá funcionando como antes. O que eu vou fazer? Produzir mais para ver se funciona. E aí você chega aqui, além de que eu vou fazer o teste para você tá estressada, a sua leptina... Não, vou até mostrar aqui de novo pro pessoal que entrou. Às vezes a sua leptina, que é produzida no meio da noite, entre 2 e 4 horas da manhã, não está boa, porque você não está dormindo direito, porque você é ansiosa, tá? E aí a sua leptina não corrigiu, você não conhece as coisas que fazem esse controle de ciclo, que são liberadas de forma rápida e lenta para te ajudar. Você nunca ouviu falar sobre adaptógeno, você não consegue regular nada disso. Aí você tá com a gordura alta, com a leptina alta, com o seu cérebro inflamado e com o seu neurônio de controle de fome respondendo menos. Me diz, o quão difícil vai ser você continuar seguindo a sua dieta? O quão difícil vai ser se você não ajustar o seu metabolismo? Então você precisa ajustar o seu metabolismo. Só que as duas coisas elas vão andar juntas. Essa operação chama virada metabólica. Vocês podem me chamar aqui no link do WhatsApp pra gente poder fazer com você essa virada metabólica. Por quê? Porque se você não fizer essa virada metabólica, é muito difícil você conseguir. É muito difícil com uma leptina que não funciona, com um hormônio que não está sendo produzido direito, com um padrão de sono errado, com cansaço e com uma falta de treino, de autodomínio e autocontrole diante da comida. O jejum intermitente te ajuda a treinar isso. Você não quer mais ser assim. Eu não quero mais não conseguir comer. E aí o que é que você faz? Você treina não comer. Igual você não quer mais ser sem músculo, você vai lá e faz o que? Treina o músculo. Então o que é que você pode fazer? Treine o seu cérebro. Se você não quer mais ser dominado pelo seu apetite, treine o seu apetite. Treine como? Dizendo não. Eu não consigo. Então você imagina que consegue e vai, tá? Imagina isso. Obrigada, Thales. Então o que é que a gente precisa entender aqui? O jejum intermitente não é sobre você se cansar, eu vou me sacrificar. Você não vai se sacrificar. Você vai se reorganizar. Você vai comer, mas você vai comer quando você quiser comer. Você vai comer a gordice. Tem aqui no... Acho que tá até aqui, deixa eu abrir pra vocês verem. Eu tenho o que eu chamo, gente, podem julgar, tá? Mas eu tenho aqui... não tá nesse. Eu tenho um negócio que eu chamo de gestão da gordice. O que é a gestão da gordice? Eu também gosto, por exemplo, de um gelato. Eu também vou comer. Mas eu vou comer na hora que eu quiser comer. E aí, considerando aqui o nosso ciclo circadiano, o que é que vocês aprenderam aqui na aula? Vou botar aqui de novo o slide para mostrar para vocês. Aqui, ó. Aliás, quem quiser ler o artigo, tá aqui. Esse artigo, gente, é muito, tipo...
A base da base. Ai, o que a Luciana fala? Isso aqui, ó. Eat, Train, Sleep, Retreat. Isso aqui é a base de tudo que eu tô falando pra vocês. Coma, treine, durma, repita, tá? E as interações hormonais. Se você tem um corpo que não funciona mais, o jejum intermitente mais o exercício físico podem te ajudar a voltar. Por quê? Porque vão regular o seu ciclo circadiano. Porque vai regular a sua expressão de genes relógios. Quando você organiza a sua expressão de genes relógios, o seu corpo vai voltando a responder. Se você tá vivendo um estresse, está sendo dominado pelo seu trabalho, e eu digo isso assim, não é tão fácil, tá? Eu mesma tenho dificuldade. Para mim, esse fato de pensar, o meu trabalho é para me servir, não para me escravizar, é muito difícil. E aí, se você não consegue organizar seu padrão de estresse, organizar seu padrão de sono, fica comendo muito de noite, ó, o próprio fato de você comer gorduras saturadas à noite já desregula seus hormônios, tá? Come isso sempre. Todo dia eu termino o dia com McDonald's porque eu tô revoltada e é barato. Ok, só que aí isso vai ter uma consequência, tá? McDonald's pra mim, inclusive, é uma comida afetiva. E aí, então você vai comer, porque quando... Gente, eu nasci numa cidade muito pequena, tem 17 mil habitantes, e aliás faz 1000 anos que tem 17 mil habitantes. Me falaram até que diminuiu a quantidade de habitantes. É sul de Minas, fica ali na Serra da Canastra e tal. E aí, o que é que a gente achava chique? Eu era criança, aí final de semana a gente tinha uma cidade grande, perto de Franca. E tinha o que? Shopping, chique. Aí a gente ia no shopping e ganhava McDonald's, entendeu? Então é uma comida extremamente afetiva pra mim. E era o McDonald's o quê? Cheddar, não é aquele que vem uma saladinha no potinho no lugar da batata, não. Era cheddar, McDonald's cheddar. Então é uma comida afetiva pra mim. Tipo assim, eu acho super legal comer cheddar. Você é nutri. Eu sou nutri, mas eu tenho comida afetiva, tá vendo? Reconhecer isso também é importante. Então, se você for comer, beleza. Mas se você for comer, coloca uma gordura boa junto. Coloca ômega 3. Faz diferença? Faz diferença. Faz diferença porque o perfil de gordura da sua dieta faz diferença pro quanto o seu neurônio vai inflamar, em primeiro lugar, tá? Porque o nosso neurônio é extremamente responsivo ao perfil de gordura. Tanto por exemplo, epilepsia, não sei se tem alguma nutri aqui, a gente sabe que quando a pessoa não responde ao medicamento, às vezes a gente tem que colocar para ela fazer uma dieta sem carboidrato, ajustar o perfil de gordura para ela conseguir responder, tá? Então, assim, faz muita diferença o perfil de gordura, tá? Realmente, planejamento faz muita diferença. E aí, o que acontece? Eu vou tentar comer uma gordura boa junto. Por quê? Porque eu vou lembrar desse gráfico aqui. Gente, vocês não assistem a live pra continuar igual, não. Muda pelo menos uma coisinha, senão não adiantou nada perder esse tempo no celular também. Aí depois eu vou falar o que é tempo, mas o tempo que tinha não aproveitou, então aproveita. Vocês não ficam fazendo isso aqui com o ciclo circadiano de vocês, não, tá? Ó que zona. Aí você vai parar de responder, seu corpo não vai mais responder como antes. Deixa eu voltar aqui. Aí você vai ficar indisposta, com mais gordura. Por quê? Porque desregulou tudo esse padrão. E aí vocês acham assim, mas mês que vem eu começo. Operação virada metabólica, gente, já tá valendo. Me chama, tá? No dia 10, inclusive, vai ser o nosso aulão final. Por quê? Porque a gente tá com um pacote diferente pra vocês, que inclusive, vou dar spoiler, a gente vai ter até o desafio pra janeiro, tá? Vai começar em fevereiro. Então, o ano que vem, eu tenho que ser fit, eu não tô nem você que lute, tá fazendo a promessa, cumpre a promessa da virada do ano passado, entendeu? Mas a gente precisa regular isso. Se você não regula isso, qual que é o problema? Mas eu posso começar depois. Tudo pode, mas nem tudo convém, tá? Porque se você começa depois, o que é que eu falei? Quanto mais fundo o buraco, mais difícil é voltar. O buraco do descontrole do ciclo circadiano. Ainda mais se você fizer aqui o teste Maslow que eu mostrei pra vocês e tiver tudo no vermelho, pode demorar de 6 meses a 1 ano pra voltar. Você quer ficar mais um ano inteiro ruim? O ano que vem? Entendeu? O quanto você acha que seu corpo já não responde como antes? O quanto realmente você tá se enganando pensando, depois eu começo. Esse hoje talvez já é o depois dessa promessa do mês passado. O hoje já é o depois dessa promessa do ano passado. Há quanto tempo você fica fazendo isso com você mesma? Para de fazer isso com você. Para de deixar piorar.
Porque não compensa viver se carregando, sabe? Você fica meio que sobrevivendo, você não tá nem vivendo, a pessoa tá sobrevivendo. Ela coloca um negócio pra dormir, coloca o café pra acordar, e aí depois ela já tá viciada mesmo nesse café, daí ela chega em casa de noite, ela não tem muito o que fazer, e ela vai comer todas essas gorduras saturadas que eu mostrei aqui, o ciclo circadiano dela que lute, entendeu? Aí a gente vai ver ela tá estressada no trabalho, o teste de Maslow dela tudo vermelho. Não consegue ajustar padrão de sono, não faz ideia do que é gene relógio, sabe? E ainda acha que não devia ir na Nutri e vai lá, gasta o dinheiro dela no shopping pra comprar um sapato ou uma roupa, sendo que ela podia usar, que tem no armário, ter corrigido o próprio corpo. Então, gente, pelo amor de Deus, para de ser dominado pelo próprio apetite, tá? Às vezes vocês vão pensar, pra Luciana é fácil. Não é que é fácil, sabe? Deus dá diferentes dons para as pessoas e a nossa função é compartilhar. O que eu tô fazendo aqui com vocês é um compartilhamento. Se vocês não vierem aqui, vocês já aprenderam muito, entendeu? Aplica. E cada um tem a função de estender a mão com aquilo que sabe. Tem muita coisa que eu não sei, eu vou pedir ajuda. Eu não trabalho com algumas coisas de nutrição. Aí eu digo para as pessoas, não trabalho com criança. Tem algumas condições específicas que eu também não trabalho. Então, cada um tem a sua função, digamos assim, no mundo. A minha função para mim, eu vou ser bem sincera, a minha função para mim não é contar a sua caloria, a minha função para mim não é fazer com que você se sinta bonito. A minha função aqui é fazer com que você tenha autocontrole diante dos seus desejos, porque isso é um crescimento espiritual e é isso que a gente precisa até o final da vida. A gente precisa ter escolhido bem. Isso é a nossa salvação. Existe um plano, entendeu? O plano é que você consiga escolher aquilo que é melhor para você. O plano é que você não seja mais dominado pelo seu próprio apetite, pelos seus próprios impulsos. Às vezes isso treina até a pessoa que é impulsiva de compra, impulsiva de fala, a que briga e fala aquilo que não devia. Às vezes eu já falei. Mas sabe, quando passa, entendeu? Até onde vai ser o autocontrole? Dons do espírito, longanimidade. Entendeu? Eu falo, gente, eu conheço uma pessoa que é tão bonita, eu falo, me inspiro nela, sabe? Então, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês não é sobre ser bonito. Se você quer ser bonito, seja bonito, entendeu? Se você fala, eu quero ser desse jeito, busca ser desse jeito. Imagina que você já se transformou. Cola um post no espelho com a meta. Não subestime o poder disso. Acredite. A primeira coisa que você precisa é acreditar no processo. E também já sabendo que se não der 100% certo, você não vai jogar tudo isso fora. Porque isso também é uma crença limitante. Não joga a sua saúde fora. Não joga a sua saúde mental fora. O quanto realmente importa para você se sentir melhor. Para de gastar dinheiro com coisas que não precisa. Entendeu? Usa aquilo que você recebe com sabedoria. Não se torne escravo do seu próprio trabalho. Mas eu preciso fazer isso para pagar mais conta quando eu tô comprando uma coisa que nem precisava. E a sua saúde no saco. E você todo dia indisposta. Pra quê? Quais são as escolhas que a gente realmente está fazendo hoje? E eu falo isso pra vocês porque eu treino isso pra mim. Gente, eu tenho aqui no meu computador, isso eu não posso mostrar no nosso grupo, mas eu tenho 6 planilhas. Eu preciso muito ter gestão. Eu sou uma pessoa que eu lido assim, com meta. O que é pra eu fazer? Isso aqui, então faça. E agora, o que é pra eu fazer? Isso aqui, então tá bom, então faça. Deu errado, o que eu fico? Chateada porque eu não fiz. Fico muito chateada quando eu não cumpro meta. Aí eu respiro. Aí meu estagiário, não sei se ele entrou aqui. Às vezes acontece algumas coisas, gente, tô falando isso pra vocês verem que eu sou normal, tá? Aí acontece alguma coisa, o que a gente faz? A gente respira e fala, o que a gente é? Calma. É verdade, a gente é calma, eu tinha esquecido que a gente é calma. A gente vai fazer uma campanha, aí eu queria mostrar pra vocês, gente, vamos participar da live, manda as dúvidas de vocês pra mim, vamos mudar de verdade, vamos fazer essa virada metabólica, que é na verdade mais uma virada mental, vamos parar de ser dominado pelo nosso suposto pedaço de chocolate, coma quando você quiser comer. Não porque a vida te deixou triste e agora você tá se entupindo de comer pra se sentir mais mal ainda. Não porque você não vai mais servir nas suas roupas, não porque você vai ficar triste no espelho. Você sim come, mas come com consciência, entendeu? É sobre isso o meu convite. A gente fez tudo, convite bonitinho, tchutchu. E eu tenho algumas coisinhas aqui, né, de secretária virtual, de robô, nananã, só pra disparar as coisas pra vocês. Um negócio de 400 pessoas, funcionou 5. E aí eu fiz um negócio... gente, e aí? Eu vou abandonar? Eu vou deixar de fazer? Eu espero que Deus toque os 5 que foram chamados, entendeu? Eu espero que isso te toque. Eu espero que você entenda que a gente não tá nessa vida só pra pensar em ser bonito, só pra pensar em ter o melhor carro. Se você pensa, será que eu devia trocar de carro? Pensa bem, será que você devia trocar de carro?
Você pode trocar de carro, mas o que você está fazendo com a sua saúde? Entendeu? Quais estão sendo realmente as suas escolhas? Você está se perguntando às vezes algumas coisas que você já sabe o caminho. Às vezes você acha que você se sente perdido, mas talvez na verdade você não quis seguir aquilo que você já enxergava como luz. Qual é a luz que você vai deixar entrar na sua vida? Eis que estou à porta e bato. Então, abre a porta. Vai cear. Venha cear comigo, né? Então, esse é um convite de Cristo. A gente tem que cuidar do nosso próprio corpo, gente. A gente tem que cuidar do nosso templo. É ali que moram as nossas escolhas. Quando você faz jejum intermitente, isso é tão associado com resposta também espiritual, que os seus neurônios funcionam melhor. Você evita de ter demência. Os seus neurônios ficam melhor porque você fez jejum intermitente. Então, não fica pensando, mas já que restrição calórica funciona igual jejum intermitente, eu vou fazer restrição calórica. Sério, você realmente acha que é igual? Você acha que você come menos, mais vezes é igual? Se você acha que é igual, inclusive porque você não testa o outro, já que é igual, você entende que não tem lógica? Se você sente tanto que é diferente, só de pensar em fazer jejum você já sabe que é diferente, mas daí, na hora que alguém vai dizer pra você fazer o jejum, você pensa, não, é igual. Não é igual, gente. Não é igual. Entendeu? Tem que não é igual. Você pode sim emagrecer das duas formas, tanto com restrição calórica quanto com jejum intermitente, mas não é igual. O seu autocontrole diante da comida é mais treinado em jejum. Você fazer oração em jejum é diferente de você fazer oração com a barriga cheia. Entendeu? Não que não funcione, se eu não fizer jejum, Deus não me escuta. Não fica, sabe? Programa do sensacionalista, da Atena, nem sei se existe isso, tá? Vamos ser realmente honestos com nós mesmos. A gente sabe que o jejum intermitente não é igual a restrição calórica. E existem benefícios que não vai ser suprido por mais nada. E o principal deles é o autocontrole. A restrição calórica também às vezes vai exigir o autocontrole? Vai exigir. Você vai fazer o jejum às vezes com uma restrição calórica também? Sim, mas no jejum intermitente, se você consegue fazer alguns protocolos, nos outros dias pode comer mais e você ainda vai ter a mesma resposta. Tem vários protocolos, por exemplo, 5-2, sem diminuir as calorias dos outros dias. Não sei se vocês já viram isso. Porque às vezes o povo fala, eu vou fazer jejum, dieta low carb, dieta da carne. Não sei de onde o povo acha que comer só carne é saudável, né? Mas enfim, isso fica pra outra live isso daí, tá? Desbiose, alteração de tudo, mas enfim. Você consegue ter protocolos, então você chega aqui, você gosta de comer muito, você consegue ter um protocolo em que alguns dias você vai comer mais, nos outros dias você vai comer menos. E aí isso às vezes te equilibra, porque talvez você é aquela pessoa que muda muito. Talvez você não é aquela pessoa metódica, que gosta tudo igual, Eu tenho um aqui que é bem metódico. Olha, eu não quero mais opções, quero uma opção, e aqui eu quero duas opções, e é isso, entendeu? Essa é a forma que ele é, a personalidade dessa pessoa. Mas as pessoas que às vezes não são tão iguais sempre, podem se beneficiar com outros protocolos de jejum. Se eu conseguir fazer pra você um 5-2, se eu te adaptar e esses dois você conseguir fazer mais tempo de jejum, eu posso deixar você comer mais nos outros dias, eu posso deixar 2 dias com você comendo mais. Qual treino você vai fazer? Se você for fazer um treino intenso, então eu posso te deixar com 2 dias de treino em jejum. Nesses dias eu posso colocar pra você almoçar o que você quiser, desde que a dieta é semi-livre. Desde que ajuste o índice de qualidade da dieta, que seja com cápsula, tá? Porque o índice de qualidade da dieta interfere extremamente muito na sua resposta de ciclo circadiano. E aí, se você não ajusta, ó o ciclo circadiano, hein? Ó o ciclo circadiano, não esquece ciclo circadiano. Aqui tá bonitinho, ó, linha azul em cima da linha vermelha. Se desajusta, combinações de estresse, dormir muito tarde, comer muita gordura saturada, comer errado, ficar trabalhando muito de noite, não dormir direito, que são um dos fatores, né? Quando você desajusta tudo isso, tudo piora, tá bom? Então, o que é que você pode fazer? Você vai ajustar o índice de qualidade da sua dieta, porque não é possível que você não me segue, que me segue aqui e ainda não descobriu que isso é importante. Se você não descobriu, você faz o favor de assistir todos os meus vídeos, descobrir e seguir. Gente, vamos lá. Vamos deixar a luz entrar, tá? A gente trabalha. Esse aqui é um trabalho que eu tô fazendo pra vocês. Não que eu esteja reclamando, mas você para pra pensar, eu podia estar dormindo já, né? Eu durmo rápido, eu deito e durmo. Mas são quase 10 horas da noite. Por que eu não tô dormindo? Porque eu tenho meta, entendeu? Eu falei, eu vou fazer essa live. Mas eu vou fazer essa live pra ensinar, sim, você a emagrecer. Mas antes disso, eu quero ensinar você a ter propósito. Antes disso, eu não quero que você seja dominado pelo pedaço de chocolate. Eu quero que você coma chocolate, mas quando você quiser comer. Entendeu? Antes disso, eu quero que você entenda. Cada escolha que a gente faz conta.
E existe um motivo pelo qual você entrou aqui. A gente tem um corpo que a gente precisa cuidar. Nosso corpo é um presente de Deus pra gente, entendeu? É aqui, esse é o seu templo. É aqui que mora o seu espírito, é aqui que mora a sua saúde, é aqui que mora o seu bem-estar. É cuidar de você para poder cuidar de quem você ama. É estar bem para poder viver também feliz. E você deixa isso de lado por causa de trabalho, por causa de tudo. O trabalho não é para escravizar, o trabalho é para servir. E se você está tendo que comprar mais coisas do que o seu trabalho te oferece, então compre menos. Porque aí você está sendo escravizado pelo consumo. Eu não quero que você seja essa pessoa. E isso é um treino o tempo todo. Cada decisão que você fizer, isso é um treino para você. Não deixa o mundo te dominar. First things first. Vocês já ouviram essa música? Acho que eu vou pôr essa música lá no meu stories de novo. O Gustavo, que é meu marido, maromba corredor, que ele é assim, gente, é maromba, corre, faz jejum, né? Tipo, pra todo mundo parar com preconceito, Gustavo tá ali, prova viva, né? E aí ele fez até a tradução dessa música, que é o que é que a gente quer aqui. Ai, mas a Luciana tá falando de filosofia? Tô, porque você come por causa da tua cabeça. Então é isso que eu tô falando aqui, porque nutre é isso. E aí a gente tem que colocar as primeiras coisas primeiro, sabe? Você fica feliz pelo quê? Eu amo, por exemplo, meu cachorro, muito fofinho, Emitor ele chama. Emitor é o nome da proteína que eu estudava no meu mestrado, é Emitor, que induz o ganho de massa magra, tá? Eu avaliava ela, aí quando eu comprei ele, eu chamei ele de Emitor, porque eu achei legal, já que o povo chamava o cachorro de Thor, enfim. Aí, enfim, eu gosto de ficar com ele. Eu gosto de ficar com meu marido, eu gosto de nadar. Então a gente precisa ter saúde para essas coisas, entendeu? A gente também precisa ajudar o próximo com o nosso trabalho. É isso que eu entendo que eu tô fazendo aqui. Eu tô te ajudando, falando, olha, não seja enganado por quem? Por você mesmo, entendeu? Às vezes você assiste umas coisas que você quer acreditar, sabe? Emagrece comendo de tudo. E aí você pode sim comer isso. Ai, olha como eu vivo. A pessoa posta lá, ela assim, arrasando. Postei uma foto aqui arrasando de biquíni. Eu como assim, então se você comer assim, você parte do princípio que você vai ficar igual eu. Gente, essa pessoa tem muito mais massa magra que você, não seja iludido. O gasto calórico dela é diferente. O metabolismo dela é diferente. A mitocôndria dela é diferente. Tá? Às vezes até a resposta neuronal dela é diferente. Se você tá acima do peso, a leptina já é mais alta que a dela. Eu já mostrei aqui no começo da aula, você tem hiperleptinemia. Você vai falar que é igual? Se seu hormônio de saciedade não tá funcionando igual, você realmente acha que seu corpo vai funcionar igual? E que se você comer igual a pessoa que postou aquilo ali, você vai ser igual? Não vai. Tá? Você precisa ajustar pra você. E talvez você vai ter um tempo em que você vai comer menos. Você vai pensar, mas eu queria comer igual aquela pessoa. Pensa assim, você quer correr igual aquela pessoa? Aquela pessoa, antes de correr 21, ela começou a correr 5. Ou antes disso, ela só trotava, entendeu? Todo mundo passou pelo começo. Passe pelo seu começo. Aceite o seu começo. Eu sei que talvez você tá ansiosa, eu sei que talvez você tá chateada, eu sei que talvez você tá amargurada, você tá cansada. Você só queria ter aquele resultado, sabe? Eu só queria que aquilo tivesse pronto. Cadê a minha paciência de esperar? Acabou, eu não aguento mais esperar, eu não aguento mais isso. Então, mas o processo de aceitação, sabe? Respira fundo e segue. Você vai ter que começar no começo. E o começo é sim mais difícil, tá? Comece de onde você está, na sua jornada, com o seu caminho. Se você aprendeu alguma coisa nessa live, começa, entendeu? E pensa que isso já é positivo. Também não seja aquela pessoa que se você não fizer tudo 100%, eu sou muito ruim, que eu não consigo mesmo. Não trate você mal, entendeu? Pense positivo e faça a sua jornada conforme aquilo que cabe na sua vida. Se você quer vir aqui, venha aqui. Se você quer ter a virada metabólica, tenha a virada metabólica. Pensa que isso é uma coisa muito importante. Pensa, olha, espero que não, né? Vamos pensar que tem um câncer. O quanto você poderia ter evitado isso? Entende? O quanto vale isso? Isso é o quanto vale a sua saúde. Você ficou doente, você não consegue passar tempo com as pessoas que você ama. O quanto você pagaria para evitar isso? Porque às vezes a pessoa pensa, eu só queria vestir nessa roupa. Mas não, gente, isso tem um impacto, entendeu? Isso previne doenças graves. É a sua saúde. E às vezes eu vejo as pessoas diminuindo muito a saúde. A saúde é diminuída ao fato de você comprar uma cápsula e querer ver se resolve. Principalmente porque você quer ficar bonito. Não. Vamos parar com isso.
Vamos parar com isso, entendeu? A saúde precisa ser um propósito, e seu propósito precisa ser maior do que a sua vontade de comer. Você vai comer quando você quiser comer, não porque você não consegue mais dizer não, tá? E eu espero que você tenha essa virada. A operação chama virada metabólica. Se você quer ter essa virada metabólica, se você não quer ficar com esse metabolismo desregulado que eu mostrei aqui pra vocês, se você quer ajustar o seu padrão de sono, o seu hormônio de saciedade, quer usar as cápsulas que te ajudam sim, quer sim reorganizar a sua vida, entra, entendeu? Parcela em mais vezes, mas entra, porque a gente parcela mais vezes porque você não parcela. Vai gastar isso pra comprar uma pizza se quiser, sabe? Então assim, gente, quem quer pode fazer. Entendeu? E é isso que eu estou convidando você. Eu estou convidando você a cuidar de você e colocar em primeiro lugar aquilo que vem em primeiro lugar: o cuidado da sua saúde, o seu treino espiritual, o autocontrole diante dos seus desejos e viver tentando fazer boas escolhas para você e também para o próximo. E isso é difícil, isso é um treino todos os dias, mas é por isso que a gente tem um ao outro, porque cada um tem o seu dom e a gente vai se ajudando aí. Eu quero aqui estender a mão, mas eu espero que você abra a porta para receber, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã vai ter live de novo. Pensa que eu dei um sermão do bem, porque realmente eu faço isso de coração. Se você ainda não viu porque que eu virei Nutri, vai lá assistir porque que eu virei Nutri. Eu não conto muito não, que eu acho triste, mas você assiste lá que eu já contei uma vez, então você assiste e pronto, tá? Espero que vocês me chamem também e que isso realmente seja o começo da sua transformação, tá bom? Um beijo pra vocês e até!